Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que vocês estão assistindo o vídeo. E sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Jéssica do 5º ano e nós vamos agora ver qual é o assunto da nossa aula de hoje. Bem, gente, a nossa aula de hoje é a continuação da região Nordeste. A gente sabe que esse capítulo é um capítulo bastante grande, esse capítulo dessa aula é um capítulo bastante grande e foi dividido em duas partes. E essa agora é a segunda parte desse capítulo. Falando agora sobre o clima. Dentro da região Nordeste, a gente tem vários tipos de clima. Temos o clima equatorial úmido, que é identificado aonde? Numa restrita parte da região, principalmente em oeste do Maranhão, que sofre essa influência desse clima, né? Temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Temos também o clima tropical, que ocorre aonde? No litoral de todos os estados do Nordeste, né? Tem as estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Temos também outro tipo de clima, que é o semiárido, região central, nosso sertão central, né? Boa Viagem, Madalena, principalmente as regiões mais centrais da região Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo, as chuvas são irregulares e existe ocorrência de estiagem prolongada. Então, é um local onde esse clima está em locais que as chuvas são bem irregulares, né? Temperatura alta o ano todo. O que mais que a gente tem? Bom, o Nordeste, a região Nordeste como um todo, que já falei nos capítulos das aulas passadas, temos Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Pernambuco, temos esses estados aqui, e todos esses estados que estão nessa imagem, eles fazem parte da região Nordeste. E quanto às sub-regiões do Nordeste, a gente vai separar devido às diferenças de relevo, vegetação, clima e ocupação humana. Existem 4 sub-regiões, que é o meio norte, sertão, agreste e zona da mata. O meio norte está basicamente próximo à floresta amazônica e apresenta 2 tipos de clima, que é o quente e seco. Próximo à floresta, o clima é quente e úmido. A zona da mata pega toda essa área que corresponde à faixa litorânea, então pega todas as partes dos estados que tem uma faixa litorânea, né? A zona da mata recebeu esse nome porque era totalmente ocupada pela Mata Atlântica. Então, esse resquício de Mata Atlântica que tem na região norte do nosso país, ela também se encontra presente na região nordeste, na zona da mata, que é na região que é litorânea nordestina. Com relação às outras 2 regiões, como Agreste, né, as sub-regiões Agreste e Sertão, o Agreste está localizado numa área intermediária entre o litoral úmido e a zona da mata. Então, nesse intermediário, né, no interior desse clima do semiárido do Agreste, a agropecuária praticada nessa área é bastante desenvolvida e fornece produtos para todo o Nordeste. Tem outra área também, então toda essa área, né, envolve o Agreste e temos aqui o Sertão, que é a maior das sub-regiões. A maioria dos estados nordestinos tem a área nessa porção regional. As chuvas são irregulares e escassas, existem constantes períodos de estiagem. A vegetação típica é a caatinga. Então, no sertão, né, onde tem poucas chuvas e altas temperaturas, principalmente. Vamos ver aqui um pouquinho dos tipos de vegetação. Temos vários tipos de vegetação. Tem a vegetação litorânea, a caatinga, cerrado, mata atlântica ou floresta tropical úmida e a mata dos cocais. Então, só temos esses tipos de vegetação na região Nordeste. A vegetação litorânea se caracteriza por 2 coisas. Tem o mangue e tem a duna. Todo mundo, eu peguei essas 2 fotos que está no slide, peguei a representação do nosso estado aqui do Ceará.
principalmente no mangue, na Praia do Mangue Seco, em Jericoacoara. Temos aqui o mangue. Na Sabiaguaba também, perto da Sabiaguaba também tem mangue. Acho que todo mundo já viu o mangue. Fica em regiões que fica perto do mar, perto de estuários onde tem encontro do mar com o rio, né? E temos a vegetação de duna. Isso dentro da vegetação litorânea. Temos vários tipos de vegetação. Dentro da vegetação litorânea temos essas duas aqui, de mangue e de duna. Aqui é uma foto de Aracati, no Ceará, onde tem essa vegetação nessa duna aqui. E temos o que mais? Nas regiões dos semiáridos temos a caatinga, que se caracteriza por presença de cactos, árvores baixas de galhos retorcidos e as temperaturas na região da caatinga altas o ano todo. Tomar, por exemplo, aqui do Ceará, Boa Viagem, meu interior. Continuando do tipo de vegetação, temos o cerrado, que compreende 25% do Nordeste, compreende também do oeste da Bahia e do sul do Maranhão. É formado por pequenas árvores e arbustos. E temos Mata Atlântica ou Floresta Tropical Úmida, que é encontrada principalmente na zona da mata, que a gente viu que a zona da mata se encontra numa faixa litorânea. Então, essa faixa litorânea ela pode ser encontrado um resquício de Mata Atlântica, que é um tipo de vegetação dentro da região Nordeste. Se compreende do Rio Grande do Norte e do Sul, até o Sul. A Mata dos Cocais. Pronto, Mata dos Cocais está presente nos estados Maranhão, Piauí e são representados principalmente por plantas como babaçu, carnaúba e buriti. Não sei se vocês... Eu já vi um pouco dessa Mata dos Cocais quando você sai da capital de Fortaleza e vai dirigindo o carro ou vai no ônibus e vê um lugar mais baixo, com água acumulada, e tem essas plantas, babaçu, carnaúba e buriti, principalmente, você encontra, e essas plantas juntas são chamadas de matas do cocais, né? Bom, gente, atividade na página 82. Na página 82 do livro de vocês, vamos fazer o seguinte. Na questão 1, coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. O clima tropical litorâneo é frio e quente dependendo da estação do ano, verdadeiro ou falso? No Maranhão, encontramos o clima equatorial, que abrange toda grande parte da floresta amazônica. O que a gente encontra no Maranhão, gente? O Maranhão é o meio norte, né? O que a gente encontra lá? Será que o clima lá é equatorial? Alguns estados do Nordeste apresentam também um clima muito frio, com presença de neve. Gente, aqui tem presença de neve? Eu nunca vi. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso. A outra. O clima semiárido é encontrado na região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas o ano todo. Verdadeiro. 2. Ligue corretamente as colunas. Equatorial, onde pode ser encontrado o clima equatorial. E o tropical litorâneo. E o semiárido. Geralmente a gente encontra o tropical litorâneo aonde? Litorâneo já diz. Regiões litorâneas, os estados que contêm essa região litorânea são perto do mar. E o semiárido já está falando, sertão central, né? E equatorial, você vê no oeste do Maranhão. Terceira, quais tipos de vegetação podemos encontrar no Nordeste? Então, eu falei os tipos de vegetação, e tem alguns exemplos que a gente pode encontrar na região do Nordeste. Tem as imagens podem ser encontradas nesse slide, né? Principalmente nos outros. Por que a vegetação do Nordeste é muito variada? Quinta questão. Qual a vegetação característica das regiões de clima semiárido? Então, no semiárido, a gente encontra o quê? Onde as temperaturas são elevadas, onde temos a presença de cactos. O que a gente encontra? Qual é a vegetação? A gente encontra cerrado, caatinga. Então, você vai explicar qual dessas duas, hein? Continuando agora com a explicação. Bom, gente,
a economia. Em que é baseada a economia do Nordeste? Extrativismo mineral, extrativismo animal, extrativismo vegetal são um dos exemplos do que pode se ter com relação à economia nordestina. No extrativismo mineral, nós temos a exploração de petróleo, principalmente na Bahia, em Camaçari. Temos a extração do sal, no Rio Grande do Norte, barro ou argila para fazer esculturas. No extrativismo animal, no litoral se pratica a pesca, principalmente pesca de peixe como cavala no mar, né? A gente pega também camarão, lagosta, caranguejo. E na água doce, o peixe que mais conhecemos, que mais se vende na região nordestina, do Nordeste, é a tilápia, o cará, o famoso cará que a gente chama. No extrativismo vegetal, temos castanha do caju, carnaúba e entre outros. Aí vocês associam a imagem aí que mostra alguns exemplos. Na agricultura, tem exploração da cana-de-açúcar no Pernambuco, que é toda naquela zona da mata, o fumo nos estados de Alagoas e Sergipe, na Bahia o cacau, milho, feijão, mandioca e batata doce no Agreste. Algodão e sisal no sertão para artesanato. Então, utiliza muito o sisal e o algodão para o artesanato. Na pecuária, temos criação de suínos no Maranhão, caprinos, Bahia, Pernambuco, Piauí, Ceará, equinos e ovinos na Bahia e no Agreste, gado, bovinos e caprinos. Os caprinos, que são cabras, eles se adaptam muito bem a essa questão da região Nordeste, se adaptam à questão de não ter sempre cobertura vegetal para eles poderem se alimentar, né? Nas imagens eu coloquei alguns animais que fazem parte da pecuária do Nordeste. Na indústria. E o bom, gente, é que a gente estuda o capítulo do livro e cita exemplo da região do Nordeste. É bom que a gente conheça a nossa economia, conheça as empresas daqui, conheça, se for citar um exemplo, que cite um exemplo que esteja ao nosso alcance, próximo de Fortaleza, principalmente. Economia, indústria, empresas que vêm do Sudeste por conta da mão de obra barata. Então, alguns estados eles oferecem incentivos fiscais. O que seriam isso? Por exemplo, a empresa vem se estabelecer e aí o governo tira o imposto, né? O governo ele cede um terreno para a empresa. Então, essas são formas de incentivo fiscal que faz com que empresas da região Sudeste venham para cá, para o nosso Nordeste, e principalmente pela questão da mão de obra, né? Porque tem tanta gente querendo emprego e aí, por conta de ter tanta gente assim, desempregado, querendo trabalhar, a mão de obra fica barata e aí facilita as empresas virem para cá. O fator de proximidade com a matéria-prima é uma ajuda. Então, por exemplo, vamos citar exemplo uma empresa aqui do Grupo Teles, Agropaulo, no Ceará, que é produtor de álcool e açúcar. Então, é conveniente que essa empresa fique aqui. Por quê? Porque é perto da matéria-prima dela, que é o quê? Que é a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar é muito produzida no Nordeste. Então, faz sentido uma empresa que produz álcool e açúcar se instalar na região nordestina, já que a sua matéria-prima se encontra próximo. Hoje de atividade, página 86 e 87. Vamos aqui para a página 86 e 87. Na primeira questão, observe o quadro e cite alguns recursos da economia do Nordeste. Na agricultura, o que você pode citar? Além de cana-de-açúcar, feijão, café, algodão, pecuária. Pecuária é a criação de animais. O que você pode citar dentro da pecuária? Extrativismo. Tem o extrativismo mineral, tem o extrativismo animal. E dentro do extrativismo mineral temos o quê? Que foi extraído. E vegetal, o que é extraído? O que a gente usa? Animal. Quais animais que a gente come principalmente? Segunda questão. Leia um trecho do poema de Antônio Batista Guedes e responda. De acordo com o que você leu na segunda estrofe do poema, pinte o quadro com o tipo de atividade a que ela se refere.
Bom, na segunda estrofe do poema, temos o quê? Gente, ó, primeira estrofe, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 linhas a primeira estrofe. E na segunda estrofe, pulou. Já é no segundo parágrafo aqui, né, do texto. Vou ler a segunda estrofe para vocês. Dá milho, feijão, tem fruta, tem cana, melão e banana, arroz e algodão. Letra A. De acordo com o que você leu na segunda estrofe do poema, pinte o quadro com o tipo de atividade a que ela se refere. Será que tá falando aqui de milho e feijão? Tá falando, se refere a qual tipo de atividade? Pecuária, extrativismo ou agricultura? Aí você vai pintar o quadradinho certo. Letra B. O que acontece com a população no inverno? Aí você vai ler o texto da questão 2 e dizer o que acontece com a população no inverno. Terceira. Quais são as principais atividades econômicas da região Nordeste? Tá tudo no slide, gente. Tá tudo no capítulo do livro, viu? Fiz um resumo, porque é bastante grande essa parte. Quarta. Como se desenvolve a pecuária na região Nordeste? Então, gente, eu vou falar um pouquinho que eu pulei. A gente, com relação à pecuária, a nossa pecuária não tem processo de mecanização e modernização porque é uma coisa feita tradicional, o gado é solto e ele come as pastagens nativas. Ninguém vai lá plantar um capim para o gado comer, entendeu? Ele vai comer as plantas que nascem por si só, de um terreno que é arrendado para o gado pastar lá, por exemplo. Então, a produtividade da pecuária da região Nordeste é baixa. Por quê? Porque ela não é um processo mecanizado nem modernizado. Quinta questão. Explique o processo de migração de empresas para a região Nordeste. Então, na quinta questão, vocês vão explicar por que empresas estão vindo para o Nordeste. Lembrando que no slide eu mostrei, né, algumas, tá aqui no slide algumas coisas que mostram por que as empresas vieram para cá. Então, vamos aqui para a próxima parte. Variações linguísticas. A variação sobre as pessoas que moram na zona urbana e rural, e é mais evidente entre a capital e o interior. Então, gente, olha o seguinte, quando vocês vão visitar o interior ou algumas regiões do Nordeste diferente, o pessoal já fala diferente. O pessoal de Bahia fala com sotaque diferente do pessoal do Fortaleza. O pessoal do interior do Ceará fala com diferenças em relação à Fortaleza. Então, sempre vai ter diferença na variação linguística. Então, vamos conhecer algumas variações linguísticas no nosso dicionário nordestino, né? Mangá quer dizer zombar, aperreado, angustiado, oxente, interjeição que demonstra espanto, bigu, carona, vote, interjeição de desprezo ou repulsa, iximaria, jerimum, macaxeira, canjica, laranja-cravo. Laranja-cravo é a mexerica. Então, essas aqui são algumas palavras típicas do nordestino. A gente emprega no nosso dia a dia. O que é importante saber sobre essa variação linguística? De sempre respeitar as diferentes variações linguísticas. Não sermos preconceituosos, porque uma pessoa fala diferente não significa que ela não saiba falar o português. Significa que ela é de uma região diferente, que fala de forma diferente. Mas todo mundo fala português aqui no Brasil, né? Então, vamos aqui. Turismo. Turismo no Brasil, temos Fernando de Noronha. Em Pernambuco, turismo na região Nordeste, temos Fernando de Noronha, que é uma ilha lá em Pernambuco. Temos Cabedela, em João Pessoa, Paraíba, e Genipabu, no Rio Grande do Norte. Genipabu, no Rio Grande do Norte, é uma praia. Esse camelo nem é nativo daqui. Esse camelo é porque o pessoal faz muito passeio com camelo lá. Então, é normal. Esse turismo é muito incentivado na região Nordeste, principalmente nas nossas praias,
nas nossas praias aqui, né? Que é o lugar mais atrativo. Então, gente, atividade página 90. Na página 90, nós temos o quê? Página 90. Leia o trecho abaixo e circule as palavras destacadas e escreva o seu significado. Ah, você aceitou a mexerica? O que é isso? Você não conhece? Estou falando de. Então, no quadro que tem sobre palavras que são empregadas no Nordeste, vocês vão ver de qual nome a gente chama mexerica e escrever. Gosto muito de comer aipim. O que é aipim? Estou falando de. Vocês vão pesquisar. 2. Com a ajuda de um adulto, escreva 5 palavras ou expressões típicas do Pernambuco ou de outro estado da região Nordeste. 3. Agora escolha 2 palavras ou expressões acima e forme uma frase com cada uma. 4. Por que o litoral nordestino é o principal atrativo da região? Por quê, gente? Lá no texto está falando por quê. 5. Você já conhece o Nordeste? Se sim, descreva abaixo um ponto turístico que você gosta. Se não o conhece, comente sobre um lugar que você gostaria de conhecer. Eu acho que esse livro é feito para vários alunos de regiões diferentes, né? Que está perguntando se você conhece o Nordeste. A gente mora no Nordeste, né? Então, já que a gente mora aqui, vamos descrever um ponto turístico que você gosta. Dentro da região Nordeste aqui, onde a gente mora, e principalmente nas outras regiões dos outros estados do Nordeste que você visitou, você pode falar sobre um ponto turístico que você gosta. E que você recomendaria também, né? Isso também. Vamos aqui para a próxima aqui. Manifestações culturais. Da manifestação do cultural do Nordeste, temos o folclore. Que o folclore vai ser resultante da mistura de quê, gente? A gente foi colonizado pelos portugueses, né? Então vai ser... E os indígenas já estavam aqui, os africanos vieram com mão de obra escrava, então mistura dessas três, principalmente dessas 3 culturas e a europeia também. E vai envolver o quê? Como o folclore pode ser mostrado, né? Nas danças, a manifestação cultural pode ser demonstrada na dança, comida, ditado popular, crendice e etc. Danças aqui, principalmente as danças, frevo, caboclinho, forró pé de serra. E os pratos típicos, tem carne de sol, tem feijão verde, tem pratos feitos com milho, coco e mandioca. Então, falando da região Nordeste, é a região que mais consome crustáceo, caranguejo, porque essa variedade resulta de uma grande parte dos manguezais, né? Tem várias regiões de mangue próximos do mar que fornecem lagosta e camarão para a região do Nordeste e é o lugar, né, que o pessoal mais se alimenta disso. Atividade, página 92. Na página 92, na primeira questão, fale um pouco sobre a cultura popular nordestina. 2. Como o folclore nordestino se manifesta? Então, como é que ele se manifesta? Por meio de vários elementos, né? Que eu falei. Culinária e etc. Tá, gente? Eu não vou falar a resposta. 3. Numere corretamente. Você vai enumerar danças. O que é dança, o que é festa, o que é lenda, o que é prato típico, seus exemplos, né? 4. A culinária nordestina é bem diversificada. Comente um pouco sobre isso. Então, você vai comentar sobre a culinária nordestina. E vai dizer o que você acha, prato que você gosta de comer, mais ou menos isso. Então, gente, a nossa aula de geografia, que com certeza é uma aula bem puxada. Eu resumi o máximo do capítulo nesses slides e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer porque tá muito bom. Então, nos vemos nas próximas aulas. Até já!